Olá, tudo bem com você? Meu nome é José Luiz. Eu sou professor de teologia na Escola de Treinamento para o Serviço Cristão. E eu convido você a examinarmos mais uma história bíblica que com certeza pode trazer informações para a sua vida espiritual, assim como para a minha vida espiritual. Muitas pessoas já me falaram que a Bíblia é um livro machista. Eu entendo o pensamento quando falam assim, porque muitos justificam o fato de que a maioria das histórias, principalmente do Velho Testamento, assim como do Novo também, estão centradas na figura masculina. Deus usou vários homens ao longo da história de Israel, por exemplo, para contar e para desenvolver toda a história de Israel. Agora, uma realidade é que essas histórias ocorreram há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Se hoje, em pleno século XXI, ainda vivemos um machismo presente na nossa sociedade, imagina 4.000, 3.000 anos atrás. A mulher certamente não tinha espaço na sociedade, na política, no mundo dos negócios. Porém, essa visão chamada machista era a visão dos homens, a visão da sociedade masculina da época, como em muitos casos nos dias de hoje. Nunca foi a visão da Bíblia, muito menos de Deus. Para provarmos isso, podemos ver que na Bíblia Deus sempre valorizou e respeitou a mulher em vários momentos, por exemplo, na história de Israel. Um exemplo disso, se você olhar no livro de Josué, capítulo 2, quando o povo de Deus estava perto de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, Josué mandou 2 homens espiarem, examinarem a terra de Jericó, para ver se essa cidade de Jericó poderia ser invadida, destruída, se Deus ia conseguir usar o exército de Israel contra Jericó. E quando a gente olha para o texto de Josué capítulo 22, nós vemos que esses homens foram acolhidos por uma mulher chamada Raabe. Raabe, mulher estrangeira em Jericó, ajudou e protegeu os servos de Deus. E mais tarde, quando Jericó foi destruída, Raabe e toda a sua família foram poupados pela atitude corajosa e confiante em Deus que Raabe teve. Mais tarde podemos ver outros livros, como o próprio livro de Ruth, que é um livro do Velho Testamento que conta a história de mais uma mulher estrangeira que confiou em Deus, quis conhecer um pouco mais sobre Deus, e Ruth foi levada para a cidade de Belém, e Deus usou Ruth, protegeu Ruth, deu condições de Ruth ter um sustento, um novo casamento, que ela tinha perdido seu marido, que tinha falecido. E quando a gente vai para Mateus capítulo 1, versículo 5, nós vemos a genealogia de Jesus, nós vemos Mateus contando os antecedentes de Jesus, e vemos que Ruth se tornou bisavó de Davi. Ruth foi usada por Deus, uma mulher estrangeira usada por Deus, para vir o rei Davi e a linhagem de Jesus. E Raabe também está nessa genealogia de Mateus capítulo 1, versículo 5. Então, podemos ver que nesses 2 exemplos, que sempre que uma mulher se predispôs a ser um instrumento na mão de Deus, Deus a usou, Deus não só abençoou a vida daquela mulher, mas
os seus descendentes. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra personagem bíblica, Débora. Se você abrir no livro de Juízes, capítulo 4, eu não vou ler todo o texto, mas se olharmos Juízes do capítulo 4, versículo 1 a 9, nós vemos a história de Débora. O povo de Israel estava vivendo um período que a gente chama de período de juízes, onde os homens estavam agindo de forma extremamente covarde. Deus tinha colocado os homens na liderança do povo, mas eles estavam se recusando a liderar os israelitas. E, pior do que isso, começaram a fazer muitas coisas que era contra a vontade de Deus. Por exemplo, em Juízes, capítulo 4, versículo 1, esse texto começa dizendo: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E mais tarde, versículo 3 fala: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra, havia oprimido cruelmente o povo de Deus durante 20 anos. Por 20 anos o povo de Deus estava sofrendo na mão do rei cananeu chamado Jabim. E esse rei tinha um general chamado Cícera, né? Parece um nome feminino, mas era o nome do general do rei cananeu. E Cícera estava oprimindo o povo de Deus. Por quê? Porque os homens se acovardaram, porque os homens não estavam exercendo a função que Deus tinha dado a eles de cuidarem do povo, de viverem de maneira correta. E Deus cobrou isso de quem? Das mulheres? Não, dos homens. Tanto que no versículo 4 o texto ainda diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Como os homens não estavam querendo fazer o papel deles, então Débora estava fazendo, estava agindo como uma juíza, cuidando da vida jurídica, política, social do povo, legislando as causas que acontecia entre o povo. Versículo 8. Baraque, então Baraque foi chamado por Deus. Deus fala para Débora no versículo 6, Deus mandou chamar Débora e disse: vá, chame Baraque, né? E fala para ele reunir 10.000 homens e formar um exército e lutar contra Cícera, o general cananeu. E Débora, no versículo 8, chama Baraque e dá a ordem para que ele monte um exército e lute contra o rei cananeu, contra o general Cícera. Porém, versículo 8, Baraque disse para Débora: se você for comigo, irei. Se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, o general cananeu, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. A que ponto que os homens estavam? Se escondendo atrás das mulheres para não fazerem a sua função de formar um exército e proteger Israel, liderar o povo. Deus precisou chamar Débora para que ela conseguisse convencer entre os vários homens, esse homem chamado Baraque, para ele poder montar um exército e derrotar os inimigos de Deus. Por que que Deus deu essa função para os homens de liderar o povo de Israel? Será que era porque as mulheres não tinham competência para isso? Será que era porque as mulheres não têm capacidade de liderar um exército e liderar o povo? A própria
conclusão do capítulo 4 de Juízes nos mostra que não era bem assim. Tanto que quando Cícera, o general cananeu, vai se aproximando do povo de Deus, uma mulher chamada Jael, versículo 20, Cícera disse para essa mulher chamada Jael: fique à porta da tenda aqui. Se passar alguém e perguntar se eu estou por aqui, responda que não. E o general entrou na tenda dessa mulher chamada Jael e foi dormir. E o que acontece logo em seguida? Versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e o general Cícera morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entretanto, ele entrou na tenda, viu ali caído Cícera morto, com a estaca atravessado na têmpora. O comandante cananeu foi morto por uma mulher. Assim como Débora havia falado para Baraque que Deus daria vitória para o povo de Deus, mas não através de Baraque, mas sim através de uma mulher. Então, não tem nada a ver o fato de Deus colocar os homens na liderança do seu povo com competência, com capacidade, com falta de habilidade, nada disso. Deus apenas distribuiu funções. Deus deu a função de liderar para os homens, de uma certa forma até para poupar as mulheres de terem que fazer um serviço braçal, estafante como esse. Mas todas as vezes que os homens não exerceram o seu papel, as mulheres exerceram. E, diga-se de passagem, brilhantemente, como Débora e Jael fizeram. Quando Baraque foi intimidado por Deus para fazer a sua função de montar um exército e cuidar do povo, Baraque se escondeu atrás de uma mulher, se escondeu atrás de Débora, e foi preciso Jael fazer o serviço pesado. O que eu estou querendo dizer com toda essa mensagem? Eu estou querendo dizer que as mulheres, elas sempre têm muito mais facilidade para atenderem ao chamado de Deus do que os homens. As mulheres têm muito mais sensibilidade para entenderem a vontade de Deus e obedecerem plenamente. Basta olharmos para as nossas igrejas, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que a gente tem no hall de membros. Na maioria das vezes, nas igrejas que eu tenho passado, conhecido, frequentado, geralmente tem mais mulheres do que homens. E algo que mais me impressiona, mais impressionante, é que quando eu vejo as atividades realizadas na igreja, como seminários, reuniões, visitas, atividades, são, na maioria das vezes, as mulheres que estão promovendo seminários femininos, reuniões femininas, cursos, visitas, atividades ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, enquanto os homens têm muita dificuldade para fazerem essas coisas. O que eu estou, através dessa mensagem, falando para mim mesmo e para vocês, homens, não fujo do chamado de Deus.
Não siga o exemplo dos israelitas na época dos juízes, que se esconderam atrás das mulheres e elas tiveram que fazer o trabalho duro de liderar o povo, de cuidar da vida social, a vida jurídica dos israelitas e até mesmo da vida espiritual. Deus deu essa função para você e para os demais homens, porque Deus tem condições de capacitá-lo para fazer o melhor. E eu tenho certeza que todas as vezes que os homens não fizeram a sua parte, as mulheres prontamente fizeram não só a parte delas, mas a função dada ao homem de liderança. Por favor, precisamos de menos Baraques, né, e mais homens envolvidos na obra e no serviço no reino de Deus. E a consequência é que quando eu e vocês, homens, assumirem cada vez mais a nossa tarefa de cuidar da obra de Deus, de liderar, de assumir a obra de Deus, melhor vai ser o crescimento da igreja, porque as mulheres vão ter condições de fazer o trabalho delas sem estarem sobrecarregadas, como muitas vezes acontece, por elas estarem fazendo a parte delas e a nossa. Então, que Deus nos abençoe para agirmos conforme Deus deu a nossa função, para que Deus seja glorificado e ninguém se sinta sobrecarregado ou desanimado. Amém? Se essa mensagem foi importante para você de alguma maneira, eu convido você a se inscrever no meu canal, se você ainda não se inscreveu. E sinta-se à vontade para compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Sinta-se à vontade para enviar, compartilhar essa mensagem com as pessoas que você deseje compartilhar. E que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Amém?